Obrigada. Qual vinho que vai ser primeiro, o PV? Eu acho melhor o Mantovanello vir primeiro. Pode ser, Daniel? Então vem aqui pra gente apresentar. Olha, tem dois brancos e um rosé. Eles querem que eu comece com o rosé. Né? Acho melhor não, né? Ah, não, mas vamos começar primeiro com o Daniel. O Daniel é amigo nosso, né, Daniel? Pode. Deixa eu só te falar uma coisa sobre o ouvido. E fica na marquinha. Aqui, ó. Então, muito bem-vindo, Daniel. Tá com você. Obrigado, Ariana. Boa noite, pessoal. O vídeo tá pronto ali? Tá pronto o vídeo? Mudou a ordem. Bom, meu nome é Daniel, eu sou neófito no assunto de vitivinicultura, né? Há muitos anos eu aprecio vinho e estou envolvido com vinho, mas na parte de degustação, né? A parte de agricultura é bem novidade para mim, né? Apesar de que eu cresci numa família de viticultores, né? Meu pai sempre produziu uva Niagara em Indaiatuba. E meu pai se aposentou, já está com 76 anos. Há alguns anos ele resolveu parar com uva, né? Arrancou tudo que é uva que tinha na propriedade. E eu sempre fico com aquilo na memória, né? Uma coisa grata para mim. Acho que pode pausar o vídeo, tá rolando aqui. Eu já vou liberar. E em 2018, com a ajuda do Daniel Micheleto e também de muitos outros amigos que estão aqui presentes, a gente inventou essa brincadeira nova aí de produzir uva, né? E eu tive uma sorte muito grande de ter colheitas muito boas e ter enólogos bons trabalhando minhas uvas, né? A Ribas, esse vinho que a Ariana fez, eu acho que caiu no gosto de todo mundo. Eu fiquei muito satisfeito com o trabalho, achei ótimo, foi além das minhas expectativas. E gostaria só de passar o videozinho para vocês. Eu não fiz muita coisa. Tá pronto o vídeo aí? Só vou falar mais uma coisinha. Bom, ali eu tenho muito pouca uva, né? É mais experimental do que produção de verdade, né? Tem um pouquinho de Syrah, um pouquinho de Sauvignon Blanc, Viognier, um pouquinho. Tá tudo indo bem, tá tudo funcionando, produzindo vinho legal. A Syrah lá quem produz é o Micheleto. A responsável tá aqui, a Mari. O Pisolante me ajuda muito também com as microvinificações lá, os testes que a gente faz lá e tem sido muito satisfatório e muito proveitoso, né? A gente tem aprendido muito juntos. Eu mais do que ele, muito mais. Mas acho que a estrela hoje é a Ribas, né? Então vou deixar um videozinho para vocês aí que pode ir. Ribas, ela vai carregar, né, a característica de ser uma uva nacional. Expressa essa condição do nosso clima tropical, né? Ela tem uma maior tolerância às doenças fúngicas, que geralmente acometem, né, a videira nas nossas condições. E com isso, então, diminui a quantidade de defensivo.
é o que dá a sustentabilidade ao produtor, né? E a sustentabilidade ambiental. Menor quantidade de resíduo, né, de defensivos na uva, melhor qualidade dessa uva e do vinho, por não ter esses defensivos também, e menor custo de produção em relação às viníferas. A partir do momento que a gente consegue produzir uvas sem esse aroma indesejado, que é o foxado, a gente está dando um passo além, né? A gente está produzindo uma uva híbrida, mas com uma qualidade que se aproxima mais da uva vinífera, da uva europeia. Ela apresenta um vinho com características de vinho fino, de uva fina. Então ela cumpriu o papel do melhoramento, que é trazer a rusticidade das uvas mais rústicas, né, e a fineza das uvas finas. Então quando cruzou a Syrah com a Sable, né, então ela conseguiu trazer essas duas características. Acho que a ideia de quem concebeu a Ribas, né, é ter um vinho de baixo custo de produção, que permita com que o pequeno produtor produza sem grandes tecnologias, sem grandes custos, sem grande consumo de agroquímico. Ele seria um intermediário, né, entre aquele vinho de garrafão, doce. Seria uma forma de a gente popularizar o vinho, até ajudar a popularizar o vinho fino no Brasil. É um mercado importante, crescente, que eu acredito que é uma tendência, não é moda, eu acredito que é uma tendência, que a gente vai ter cada vez mais pessoas preocupadas em consumir produtos que causem menos impacto ambiental. Eu acho que a Ribas responde muito bem a esse movimento. Porque ela vai utilizar menos defensivo, produzir uma uva de boa qualidade, um vinho de qualidade superior em relação às outras híbridas, né? E traz a sustentabilidade para o produtor, né, quanto ao ambiente também. Um vinho mais barato no mercado, agradável, leve, um vinho de verão, né, porque é uma uva leve, fresca, dá um bom frescor, né, que se adaptaria muito bem a uma condição de praia, de piscina, de churrasco, uma salada, um camarão na beira da praia. Então a ideia foi meio essa, sabe? Pode falar com orgulho de nós temos uma uva brasileira. Bom, só para finalizar, então, vou falar do vinho, né? O que vocês acharam aí, aprovado, né? Mérito da Ariana, ó. Eu tive sorte, o tempo correu tudo bem. Agora, ali na cantina é brabo, né? Ali... e assim, é muito mérito também porque ninguém tem experiência com a uva, né? Você tinha feito uma vinificação dela, não tinha história. Perguntar sobre como vinificar essa uva para enólogos de experiência, ninguém sabe, né? Então foi tudo teste, tudo aprendizado, né? Mas, enfim, vamos voltar para a uva, para o vinho. Ele é um vinho bastante leve, né? A primeira vez quando eu provei esse vinho, eu falei, poxa, é um vinho legal para ter no portfólio aí, um vinho leve, né? Verão, Brasil, piscina, praia. E foi exatamente o que aconteceu, né? Eu acho que foi muito feliz esse resultado. A gente percebe aí um vinho bastante equilibrado, né? Um frescor, traz um frescor importante, né? Muita gente acha que lembra Sauvignon Blanc, outros já percebem mais floral nele, né? Mas a gente percebe muita fruta branca, um toquezinho de maracujá, flor branca e até um toquezinho de suor ele tem, né? Isso que faz as pessoas lembrarem o Sauvignon Blanc, né? Então ele tem uma certa complexidade, apesar dele ser bastante leve. Ele não é um vinho longo, mas ele é bastante intenso no nariz. Então eu acho que vem muito a calhar nesse nosso verão aqui, né? Praia, piscina, eu acho que acompanha muito bem uma salada. Já fiz vários testes. Eu fiz um teste que eu achei perfeito, sushi.
Vai muito bem. Aquele arroz japonês, um pouquinho um toquezinho de vinagre, acho que fica meio ácido assim, perfeito com sushi. É difícil harmonizar vinho com sushi, né? e achei um. Eu pensei até em fazer alguma referência no rótulo da garrafa, coisa japonesa e tal, mas deixei para a próxima ideia isso daí. Alguém quer fazer algum comentário? Eu quero. Esses dias era um domingo, eu tava trabalhando, organizando evento, ele me manda uma foto dele do japonês tomando vinho com sushi e fala, harmoniza perfeitamente. Eu falei, Daniel, não vou nem falar, vai que eu pensei. A Gabi quer falar. Como as pessoas compram. Aonde, né? Comigo é o WhatsApp. Você passa, vai cair o WhatsApp na galera, na geral. A produção foi de 400 garrafas, né? Já foi quase tudo, tem acho que 60 lá ainda no estoque. Então, uma caixa reservada. Deixa eu perguntar uma coisa. Vocês que vinificam, que têm mais experiência com vinificação de híbrida, a questão da parte de estabilizações, que a gente tem umas dificuldades com estabilização de algumas, né? Proteína, pectina, existe alguma coisa no protocolo de vinificação diferente para trabalhar isso? Tem que ficar aqui? Acho que eu vou ter que subir aqui. Na verdade, eu perguntei pro Celito, né? Porque eu tava com um monte de dúvida, Gabi, na verdade. Daí você joga pra mim, né? Eu que no caso, né? Eu mando áudio, mentira. Não, na verdade, eu posso falar desse protocolo, né? Eu fiz uma debourbage só. O Ângelo, inclusive, participou, né, Ângelo? Junto comigo, a Laís também. A gente fez só uma debourbage, eu usei bentonite para deburbar. E só, depois eu não fiz mais nenhuma qualificação. Você anotou a receita, né? Não jogou fora. Puta, Daniel, eu esqueci, cara, de anotar. Não tenho de copiar outra receita aí, que é única essa receita. Agora eu tô sendo contratada constantemente para fazer ribas. Agora Já vai ficar especialista em ribas. Outra característica, né, que a gente também num teste com o pisolante, teve um ano que nós fizemos um espumante com ela, né? E ficou bom pra caramba. Ficou bem legal, ficou assim. E nem era um vinho base para espumante, ele fez uma loucura. Eu tinha um vinho de ribas aí, que foi feito para vinho tranquilo, tava com 12 e tanto de álcool, e fizemos o espumante e ainda assim ficou bastante legal. Então, ou seja, é mais um produto que você tem associado a essa cultivar. Gente, quem me conhece sabe que eu não sou de ficar... Quando dá certo, dá certo. Quando dá errado, né? Uma vez eu tentei fazer espumante de ribas, o Daniel provou, tava péssimo. Nunca eu tomei um negócio tão ruim na minha vida. Teve um problema, né? Teve, que eu não sei qual que é até hoje. Mas enfim... Alguns... deu pra perceber já que dá pra fazer espumante bom. Eu não sei onde eu errei. Alguns experimentos deram errado, mas isso faz parte do... Dava pra dar uma aula de redução. Dava pra dar uma aula de redução com aquele espumante, mas tá bom. Da enologia, né? Peraí que o seu Toninho vai falar. Então você me falou... Você lembra, Ariana? Ela me chamou e falou assim, você quer que mesmo que eu faça uva ribas? Eu falei, quero. Não, antes de a gente fechar, faz o seguinte, vem aqui que eu vou te dar uns vinhos pra você provar. Eu falei, tá bom, fui lá, ela me deu esse espumante reduzido. Aí ela ficou olhando pra frente, não, mas eu quero que você faça meu vinho. Confiei nela. Pior de tudo é que eu não tinha provado espumante, eu abri na frente dele, não tirei de lá. Mas eu já tinha provado outros vinhos dela, então eu confiava. Eu acho que é isso, mas alguém... uma coisa que eu não falei, eu acho que algumas pessoas percebem e ele tem um pouquinho, uma certa mineralidade. Tem uma sapidez leve aí que algumas pessoas percebem mais que outras. Então, assim, ele tem uma certa complexidade, né?
Alguma complemento aí, Pisolante? Acho que tá desligado. Tá ligado. Obrigado. O comentário só com relação à questão que a Gabi apresentou é que a gente fez no Ribas de Verão, com as uvas do Daniel, a gente fez 3 vinhos. E nos 3 vinhos, a principal diferença foi o tempo de contato com a casca. O primeiro deles, a gente prensou o cacho direto e obteve o mosto, e pôs para a debourbagem. O segundo, a gente deixou umas 4 horas com enzima e seguiu o processo, mas ficou umas 4 horas com a casca. E o outro ficou 12 horas. Bom, daí na segunda-feira, e a gente provou esses vinhos, isso lá para janeiro, fevereiro. O terceiro vinho, que ficou mais tempo com a casca, estava muito melhor que os outros. Você mesmo provou, os números você não sabe, porque eu sei. Mas era destacadamente melhor. E o era meio sem gracinha, assim, meio curto, né? Como os sommeliers falam, né? Bom, e daí chegou segunda-feira, tinha que trazer os vinhos para cá. Daí eu ia provar tudo junto com a Suzana, que me ajuda nas provas, porque eu sou meio ruim no negócio. E daí o Rafael me pediu um negócio, eu fui fazer e não provei. Daí, vou pegar o que era o melhor. E trouxe o Ribas de Verão, que ficou mais tempo com a casca, que eu achava que era o melhor. Chegou aí, alguém provou e chegou para mim e falou: tá reduzido esse vinho aí. Muito educadamente, você não fica chateado, mas... Não, tranquilo. Não. Bom, daí eu falei, mas esse vinho era bom. Ou seja, ele evoluiu e involuiu. E daí eu cheguei na terça-feira, falei, mas deixa eu ver o primeiro lá, que era o sem graça. O sem graça tá bom. Então, Gabi, eu preciso tem uma lição revisitá-los, então. Pois tem uma lição aí com relação ao Ribas, e porque a gente vive fazendo experiência. Uma delas era que também no processo de estabilização proteica, a gente ficou achando que não era bom limpar demais ele. Fez a debourbagem, mas na hora de fazer a trasfega, pegou um pouquinho das lias de cima e fermentou. Então tem essas nuances aí que a gente precisa trabalhar em cima delas, porque tem coisa aí. Obrigado. Vou me apresentar, eu sou o Lucas Domingues, eu sou cervejeiro, um pouco fora do eixo para vocês. Primeiramente, queria agradecer ao IAC por todo o trabalho que eles desenvolvem, essa proximidade com o produtor ajuda muito a gente. E, além desse agradecimento, também queria fazer uma provocação, também é um pouco fora do eixo, mas foi um projeto muito legal que eu participei. A gente criou uma cerveja, né? É um estilo que a gente chama de Italian Grape Ale. É um estilo novo de cerveja que está surgindo, né? Como o nome diz, na Itália. E é um híbrido entre cerveja e vinho. Então a gente usa, às vezes, coisa de 50-50, 51% cerveja, 49% vinho, até por questão de legislação. Mas foi um projeto muito bacana que eu desenvolvi junto com o Felipe aqui, que a gente usou a Máximo de Amparo, da Mantiqueira, então, junto com o Syrah. Então, a gente criou um híbrido, né, uma Italian Grape Ale, a gente chamou ela de Mantiqueira, inclusive. Foi mais ou menos 50-50, um estilo de cerveja que chama Flanders Red,
É um estilo de cerveja belga, um pouco mais acético, balsâmico, selvagem, Brettanomyces. E a gente completou com a Máximo e a Syrah, e ficou um produto, assim, gastronomicamente falando, perfeito, assim. Ela uniu, assim, ela tinha tanino, tinha a estrutura do vinho, mas o acético, a selvageria, aquele toque de celeiro, cavalinho, né, estábulo, que a gente chama, então, da cerveja selvagem. Então, ficou, assim, um produto impecável. Hoje em dia, no Untappd, que é o aplicativo de cervejas que o consumidor vota, né, acho que no mercado de vinhos tem o Vivino, alguma coisa assim, ela está atualmente considerada a melhor Italian Grape Ale do Brasil. Então, muito por conta da Máxima e do IAC, essa parceria com o Felipe também conseguiu essa uva pra gente, foi sensacional. Então fica essa provocação de muitas vezes, vocês estavam falando, acho que em questão de concursos, que vinhos de variedades híbridas não são tão bem recebidos, assim. Até o movimento de vinhos naturais, né? Os naturelos também já não ligam muito para isso. A cerveja artesanal a gente liga menos ainda para isso. Então a gente sempre está fazendo cerveja com as coisas mais doidas que você imaginar. Já fiz cerveja com cacto, com mandioca, com açaí jussara, com coisas mais loucas que vocês imaginam. Então esse mercado da cerveja artesanal, a gente tem essa inocência, vamos dizer assim, né? Então a gente não fica apegado a tantas tradições. A gente gosta de quebrar barreiras e limites. Então, quem sabe a abertura das variedades híbridas na cerveja artesanal e outros produtos afins pode ser um caminho muito, muito bom, assim, pode render bons frutos. Que você pega, por exemplo, no histórico da cerveja artesanal nos últimos anos, o Festival Brasileiro da Cerveja, a Best of the Show, considerada a melhor cerveja do festival, foi uma cerveja da Leopoldina, que é da Casa Valduga, da Chardonnay. O World Beer Awards teve em Londres, a brasileira foi a da Allen Beer, que é da vinícola Monte Reale. Então é uma parceria muito, muito boa de vinícolas e cervejarias. Eu acho que dá para criar esses híbridos, né? E assim, gastronomicamente falando, quando você prova, é o melhor de dois mundos. Assim, agrada tanto o pessoal do vinho quanto o pessoal da cerveja. Então fica essa provocação aí, eu acho que... Você trouxe a cerveja aí pro pessoal provar? É tão especial que... provocação e... É tão especial que saiu vendida. É um problema bom de resolver. Assim, quando a gente tá com ela no tanque, gera tanto hype, né, que a gente fala, tanta expectativa, que o produto sai sempre... Que nem você falou, você teve lá 400 garrafas do seu? Tá, parabéns, tá excelente também, eu quero uma. Mas, né, 400 garrafas, já sai vendido, né? O pessoal já vai divulgando isso, na hora que a gente vê... Eu tenho muito esse problema, que muitas vezes eu provo minha cerveja quando ela nunca tá pronta. Ah, tá quase. Ah, tá quase. Tá quase. Quando eu começo a gostar, eu falo, não, tá pronta, pode vender. Aí, do dia pra noite, eu tenho que pagar R$70 a garrafa, porque já tá no ponto de venda, já é do PDV. Então, a gente, da parte de produção, a gente sente muito isso, né? A gente fica provando ela do barril, nossa, tá quase, tá muito boa, tá muito boa. Quando tá boa mesmo, a gente não consegue provar mais, não consegue dar pros amigos, nem nada, porque já vai tudo embora, né? Então, é o problema do produtor, né? Só para te complementando aí o que você falou, na Faculdade de Enologia e Viticultura de São Roque, do Instituto Federal, a gente tem formação em cerveja. E a gente faz as receitas, inclusive essas híbridas as fruit beers com lambic, né? Então é bem interessante, acho que é uma tendência cada vez a mais juntar as coisas. Parabéns. Começar a provocar a turma assim também. Vou só vir falar dos vinhos, depois não vou dar pra ninguém degustar. É uma boa provocação, viu? E daí depois, na hora que você pede, você fala assim, não, nem preciso degustar, eu compro. Não tem. Então, por favor. Bom, pessoal, então, obrigada, Daniel. Eu que agradeço, Mari. Obrigado a você. Bom, gente, o Daniel é muito amigo nosso e o próximo também né, seu Toninho? Então, eu queria que o senhor, não sei se a Beth vai subir junto. Não? Não? Só o seu Toninho, então, por favor. Vem se apresentar a Casa de Piso pra gente. Casa de Piso é minha segunda casa, porque quando eu tô muito
cansada, eu falo, Rafa, vamos lá. Aí o Pietrinho vai, eu vou, o Rafa vai, todo mundo vai, fica tranquilo, depois volto para casa. Boa noite, pessoal. Eu vou contar um pouquinho aqui do que a gente está fazendo. Nós chamamos o projeto Casa de Piso. É um projeto que a gente começou em 2003, 2005. E, de verdade, eu vim aqui no IAC e consegui uma reunião com o Zé Luiz. A Mara eu achava até que ela era estagiária na época. E vim falar, eu sou engenheiro eletricista e um mau aluno de química, vamos dizer. E não entendia nada o que eu mais entendia de agricultura era assistir o Globo Rural. Mas eu vim aqui e deu sorte, conversei com o Zé Luiz, a gente fez uma reunião e o Zé Luiz falou, eu queria plantar uva, fazer vinho, meu próprio vinho, etc. E a primeira opção foi plantar uva Isabel e Bordeaux. E daí eu falei, bom, isso aí ele falou para mim, pode plantar essas daí que não vai ter erro. Bom, então fomos lá. E depois eu falei, eu queria fazer algo diferente, porque a nossa propriedade é pequena. Falei, o meu vizinho tem 100 mil pés de uva, eu vou conseguir plantar no mínimo 1.000, 2.000, mas não vai ser. Então, para destacar, eu falei, não, então... Daí ele falou de uva fina, isso foi, sei lá, 2008, alguma coisa assim. Ele falou, então planta Syrah, porque tem um sujeito aqui em Louveira que está plantando e está dando certo. Daí eu resolvi plantar uva Syrah. Bom, aí tem umas imagens aí que a gente está passando, só para vocês terem ideia do que é o nosso ambiente. Não vou me referir. Essa é a cantina. Bom, daí o que aconteceu? Eu fui lá ver a tal plantação de uva Syrah e fui lá e copiei tudo que ele tinha lá, da estrutura, e ele foi legal, deu as dicas. Outro que sempre dava dica para mim era o Micheleto, que eu ia lá, eu sou de Jundiaí, ele é da prefeitura de Louveira, eu ia lá e ficava perguntando o que é arame 12, o que é arame 14, o que faz isso. Bom, mas então a gente foi nesse ritmo. Mas na conversa com o Zé Luiz, ele falou, olha, esse negócio você não... Eu não sei se ele falou, a ideia que ficou foi o seguinte, a Syrah é meio complicada para conduzir. Por via das dúvidas, se planta umas híbridas aí que é mais tranquilo. E daí eu plantei a Madalena e a Rainha. Então, elas foram o plano B, porque eu também estava metido que eu queria produzir uva orgânica. Então, no comecinho, acabou morrendo todas as mudas de Syrah. E a Madalena e a Rainha aguentaram o tranco e os meus desconhecimentos. E para fazer o vinho também, o vinho de uva fina é mais complicado. E daí eu peguei essa é a fila de transporte das minhas uvas. Bom, para encurtar, o contato que eu tive com as híbridas foi muito mais fácil e mais rápido. E hoje eu praticamente... vocês vão tomar no vinho de Rainha, espero que esse esteja legal. Eu não venço o que eu produzo, que é pouquinho, vende rapidinho, entendeu? E tem freguês fixo e ela fez nome. A história da Máximo que o Zé mais ou menos esboçou foi o seguinte, eu já fiz eu não tenho uva Máximo, eu plantei agora recentemente, mas
O Zé sempre que me forneceu a máxima aqui dos experimentos dele. Quando sobra, ele me liga e fala, tem máxima aqui sobrando, eu vou lá e faço. E eu já fiz uns 5, 6 máximo tinto. E complicado. Sempre tive dificuldades. O grande lance que eu fiz foi alguém que, eu acho que o Felipe, o pessoal lá de Amparo anda fazendo, é fazer o corte com a Syrah. Porque a máxima você não consegue, no tinto, você não consegue tirar aroma dela. Ele fica um aroma quase insignificante. Se você mistura com a Syrah é muito aromática, então muda de figura e passa a ser um vinho fácil. Só que você queima a Syrah porque fica um vinho de mesa. Vamos dizer, não dá para vender muito caro um vinho de mesa. Bom, então, nessas aventuras aí, eu acabei tentando o Máximo Rosé, que foi uma grande surpresa, porque vocês vão ver que ele é muito aromático. Surpreendentemente aromático. Então, o tinto não consigo tirar aroma nenhum e o rosé fica super aromático. Então, vocês vão degustar em seguida e são essas as nossas aventuras. O que eu vou falar da Casa de Piso, isso daí, de verdade, é o anteprojeto de uma vinícola. Só que o que está acontecendo é o seguinte, eu estou gostando da brincadeira e vai ficar no anteprojeto. Eu não quero ser uma vinícola, eu sempre falo, o pessoal pergunta, é da vinícola Casa de Piso? Eu falo, não, aqui é um sítio que a gente faz vinho para mim e para os meus amigos. Eu não vendo vinho, eu vendo experiência de tomar vinho junto comigo. Minha esposa gosta muito, então a gente recebe grupos pequenos, agora com a pandemia, 2 ou 4 pessoas, a gente se senta à mesa. Eu também não gosto de fazer isso que vocês estão fazendo, de tomar vinho sozinho. Eu acho que eu prefiro sempre tomar o vinho destacando um alimento ou o alimento destacando o vinho. Essa degustação de sommelier, de enólogo aí, para mim não funciona. Então eu bato muito nisso daí. Então o ambiente que eu tento criar é a mesa, o vinho, a comida e a conversa, vamos dizer. E a gente tenta montar o nosso programa lá, e aí tem a Grace que nos ajuda bastante. Ela é uma pessoa muito simpática e ela vende muito bem as coisas e cria um ambiente legal, faz umas comidinhas bem preparadas, junto com as geleias da Beth e tal. Agora, antes de tudo, a gente dá uma sondada no que a pessoa quer. Porque tem gente que vai lá no sítio para tomar vinho, comprar vinho. Tem gente que vai lá para ver os bichinhos que tem lá, pato, galinha, porco, não sei o que lá. Tem gente que vai lá para ver como é que a gente deu a solução técnica para produzir uva. Vocês devem ter visto lá que as nossas uvas são com cobertura plástica. Eu desisti de querer ter uva orgânica, mas eu ainda estou com a ideia de diminuir cada vez mais o uso de defensivo. E daí, quando me falaram desse evento, quando o Rafael e a Ariana começaram a falar desse, eu falei, é isso que eu estou querendo, é sustentabilidade. Sempre quis, aliás. Então, eu me encaixei muito bem no tema desse evento, que eu acho que é um tema super moderno, vamos dizer, e todo mundo vai acabar um dia ou outro tropeçando nisso, porque tem gente que vai lá que quer vinho natural já. E essas uvas híbridas se prestam muito bem ao vinho natural. Entre as fotos aí, vocês podem ver a minha desengaçadeira. Vamos dizer, meu limite de produção é 150 quilos de uva por vinho. Então, é tudo muito pequenininho e muito didático. Enfim, era isso, assim, em rápidas palavras. Tem que bater para ele funcionar, já percebi.
Pode continuar. Só queria, para não perder o gancho, se alguém quiser falar sobre o vinho, porque a gente já vai servir o próximo, que também é do senhor, entendeu? Porque o pessoal já degustou esse. Se o senhor quiser comentar, ou alguém quiser comentar, depois o senhor continua. Eu até prefiro que alguém prove. Pera. Rainha. Esse daí é um vinho mais ou menos disputado entre os meus poucos clientes, porque a produção é pequena e acaba rapidinho, e ele formou já o nome. E realmente é uma uva, já observou, é uma uva muito interessante. E eu vendi ela como sendo Riesling. Daí apareceu a ideia que talvez ela seja derivada. A rainha. Foi uma grata surpresa e tanto que eu sou uma das clientes, né? Sempre que eu consigo, eu compro, eu faço questão de ir lá comprar. E para mim, para o meu paladar, agrada muito. Eu adoro vinho branco, adoro essa proposta. E eu só tenho que falar que é maravilhoso, né? Então, é isso. Eu sou Paola Nogueira, sou sommelier aqui de Jundiaí. E eu tenho um trabalho bastante... pretendo manter a consistência com o vinho brasileiro, né? Então, sou defensora e apoiadora do vinho brasileiro. Saúde a todos. Eu me lembrei que uma das harmonizações que a gente faz é com queijo brie. O camembert, ele cai muito bem. Sr. Pisolante, já fez espumante de rainha? Eu fiz, deu bem legal, mas como eu estou melhorando, né, a tecnologia, porque eu andei levando uns tombos, porque dele não fermentar totalmente, entendeu? E ficar com pouco gás e um pouco doce. Daí eu parei de fazer. E o vinho, o espumante tem o seguinte, o espumante ele é mais difícil fazer. E o tranquilo eu vendo tão bem que não dá nem tempo de fazer espumante. Eu falo porque a minha base de como que tá, né? Mas a gente usa lá e estamos com uma saída muito boa. Aí de 1.500 a 2.000 garrafas ano aí. Legal. O que eu descobri recentemente foi que tem umas leveduras, inclusive lembrando, tem uma tal de PDM, uma Baianos, que aguenta o tranco desse tipo de fermentação. Vamos dizer, uma fermentação com teor de álcool alto já e ambiente fechado. Então, eu vou tentar, talvez, fazer um pouco usando já essa levedura. Essa levedura é das que o Abel fornece para a gente. Esse vinho aí, que vocês vão tomar agora, é o Máximo... a gente fala Máximo Rosé, mas ele já é quase que um clarete, né? Porque realmente, por mais cuidado que a gente tome, a Máximo é muito titória. E esse aí é o flor, vamos dizer, é sem prensa nenhuma.
tem o prensa, ele já é um pouquinho mais escuro e já pega um pouquinho de tanino. Mas eu não sei como é que exatamente está, como é que vocês estão sentindo, mas ele era muito aromático. É surpreendente. Eu sou a doida do rosé, né, seu Toninho? O que eu sinto nele, que foi o primeiro, ele tá um pouco gelado, acho que tem que esperar um pouquinho mais para começar a abrir mais aroma. Mas eu sinto algodão doce, parece que é um cheirinho de algodão doce, e para mim é a referência do foxado, quando você consegue ter um nível muito pequeno do antranilato de metila na vinificação. Para mim é essa referência por causa de outros rosés de uvas americanas que tem o algodãozinho doce, mas não tem nenhum aroma de foxado para mim aqui, não. Tá maravilhoso, parabéns. Não, eu queria falar sem ser do vinho. Eu ia falar do teu solo depois. Eu achei bonita a tua cobertura, que você fez matéria orgânica. E reteu todas as plantas espontâneas ali? Você vai incrementando essa matéria orgânica? Não, teve várias fases, vamos dizer. Eu tive a irrigação em vários locais, porque eu uso uma cobertura de plástico, que foi a primeira que eu copiei do Antônio Benvenu, vulgo Zé da Pinta, que você... eu copiei também do Micheletto, né, que são 2 linhas cobertas. É que no meio das linhas fica seco, vamos dizer, mesmo em janeiro, você levanta a poeira ali. Então, a gente evoluiu para um outro tipo de cobertura, que é essa que vocês viram aqui do IAC, que é linha por linha coberta. Porque daí fica, dos 2 lados, você tem... caindo água e vamos dizer, propício. A raiz pode ir para os 2 lados. Nessa primeira cobertura que eu tenho, ela vai só para um lado de fora do plástico. E a gente tenta manejar, vamos dizer, com palha. Isso aí são coisas que a gente faz que... Antigamente você fazia a poda e picava todos... Picava não, você queimava. Agora a gente pica, às vezes faz uma compostagem com esterco e volta. Não sei. Eu queria fazer um comentário. Eu conheci esse vinho numa live que eu fiz, que eu queria juntar o vinho jundiaiense com a comida típica jundiaiense, que é o frango frito, né? Um deles, né? Então, eu entrei em contato com o seu Antônio. A gente achou que esse vinho, por conta da acidez, harmonizaria bem, e realmente harmonizou muito bem. Então, fica o convite para quem nunca provou o frango frito jundiaiense com esse vinho. Super combina. Coxinha de queijo seria outro. Eu quero... A Paola contou a experiência dela, eu quero contar a minha. Um dia, eu tava trabalhando... Eu lembro certinho, tava no quarto do meu filho, sentada na cama dele, peguei um vinho, abri o vinho e tava lá, digitando no computador. E aí, eu tomando um Syrah. Pra mim, eu estava tomando um Syrah rosé, do seu Toninho. E aí, em determinado momento,
eu bati o olho no rótulo e li lá, vinho de mesa. Aí eu pensei, ah, esse seu Toninho tá viajando, gente. Me bota vinho de mesa no Syrah, né? Aí eu olhei, aí eu mandei mensagem, a gente tem um grupo, né? Mandei mensagem, seu Toninho, como que você me bota vinho de mesa no Syrah? Não, Ariana, é máximo. Eu falei, sério? Assim, desconjurei. Pra mim é isso. Aí por isso, não foi? A Beth tá no grupo também, né, Beth? Foi isso aí, pra mim, assim, por isso eu perguntei pra Gabi, assim, eu não sinto foxado, né? Então... Eu faço toda a vinificação do branco e do rosé, a temperatura, a uva temperatura bem baixa, em torno de 4, 5 graus. O seu Toninho falou para mim desse vinho no primeiro dia aqui, né? Comentou exatamente isso. Ah, a máxima é uma uva que não é aromática, e aí eu fiz um rosé, ficou super aromático, um negócio maluco, tal. Eu falei, nossa, tal. Bom, degustei aqui, estava um pouquinho gelado, agora ele está numa temperatura onde ele está se mostrando mais. E para mim, eu tive uma experiência super diferente. E quem me salvou para entender o vinho foi o senhor. Porque o senhor falou da coloração mais extraída, que dá essa sensação de um claret, né? E eu acho que vai além da coloração. Eu, recentemente, por coincidência, degustei 2 clarets, né? Um que ficou famoso aí, que é o do Zanini, lá do Rio Grande do Sul, por motivos que não vale a pena aí falar, negócio de descochados, as brigas aí, as coisas que não vale a pena. E um outro que eu amei, de Santa Catarina, do Bassetti, né? Para mim, isso aqui é um claret. Não tenho tanta experiência. Ele é Parece jovem. Que ano é? 2021. De janeiro. Viu, gente? Eu também já tive a oportunidade de prová-lo anteriormente e sempre achei muito interessante, mas algo que vem acontecendo muito forte na Espanha, né, são os rosés de Garnacha, né, que eles têm, realmente a Garnacha acho que tem alguma tipicidade de cor, né, que se aproxima muito da Máximo e dá esse rosé voluptuoso, né, com uma certa presença de tanino, explosão aromática no nariz e acontece o contrário na boca, né, ele vem seco, salivante, com uma certa pouco de salinidade de centro de língua, né, que irradia sabor, mas seco, né, um contraponto do nariz que deixa o vinho mais instigante, né, faz a gente querer provar um pouco a mais. Só um complemento, só um elogio, merece. Não, legal. O elogio é a uva, né, você vê que uma porção de gente vai fazer. Bom, pessoal, obrigada, seu Toninho. Então... A gente já estourou nosso horário, eu queria agradecer a todos vocês. Agora quem tá aqui no presencial, a gente vai ali fora e continua degustando. E até as 4, né, Fê? Hoje não até as 4, porque senão quem não tá aguento online vem amanhã. Presencial. Então a gente só queria agradecer a todos e amanhã tem mais, tá? Então amanhã às 7 horas a gente volta com o nosso encontro para falar sobre enoturismo. Obrigada, pessoal, e até mais. Obrigado, pessoal. Até amanhã.